Nós já estamos de volta ao vivo com roda de entrevista desta noite. No finalzinho do último bloco, o Pereira perguntava sobre um paradoxo para o Luque. Repete, por favor, É uma Pereira. lógica absurda, né, essa história, né, de você, lá na Europa, estar se incentivando a agroecologia, e lá você tem financiadores do agronegócio aqui no Brasil, que produz a soja, não sei o quê, para alimentar os bichos da Europa. Quer dizer, e vocês aqui, algumas pessoas da Europa, como tem a Rex, você também faz um trabalho aqui, e outras pessoas lutando para que sejam preservados os nossos biomas, as populações tradicionais se mantenham nesses biomas, como no caso das reservas extrativistas, né? Aqui em Goiás, muita gente não sabe que aqui tem 2 reservas extrativistas, foram criadas e até hoje não regularizadas, em 2006. Tem gente que vai fazer matéria aqui e a reserva extrativista Lago do Cedro, lá em Aruanã, chama de reserva ecológica, que é um conceito totalmente diferente. Que a reserva extrativista, as populações tradicionais ficam nas reservas, sobrevivendo e mantendo vivo o bioma, né? Com o seu notório saber, essa coisa que a pessoa conquista pela vivência. E a outra reserva extrativista que a gente tem aqui em Goiás, é bom saber, é a reserva extrativista de Recanto das Araras de Terra Ronca, lá em São Domingos, no Nordeste Goiano. E as pessoas tratam essas reservas como se fossem ecológicas, que é um conceito totalmente diferente. Mas, voltando à questão da lógica absurda, como é que o senhor vê essa situação toda? O senhor está aqui defendendo, lutando por uma coisa no Brasil, ao mesmo tempo o país do senhor está financiando o agronegócio aqui. Quer dizer, que história para alimentar os bichos de lá? Sim. Mas é a lógica da história, de decisões políticas entre Estados Unidos e Europa no início, em 62. Para mim é um dado crucial para compreender a história da ração animal e como nós somos dependentes. Só 1% da nossa terra arável na Europa é agora para nossas proteínas, porque estas proteínas chegam do outro lado do oceano. Por exemplo, a Bélgica é perto do mar, temos lá um mar, e meu primeiro livro era Navios que se cruzam na calada da noite. Os navios chegam e é mais barato criar os suínos e os frangos no mar que no interior da Europa. Então, nossa paisagem da Europa é quebrado com esta única decisão de 62, porque esta soja entra muito barato, o trigo e outros produtos, eles saem da nossa ração animal, e nós fazemos, Europa, um dumping, no inglês, vender nosso trigo muito barato no mercado internacional, 20 milhões de toneladas estruturalmente cada ano no mercado internacional, sobretudo na África, destrói lá a economia da África, mas é só possível este dumping de 20 milhões porque importamos 50 milhões de elementos de ração animal e destes 50 é 29 milhões da soja. Então, sou pessimista, mas também optimista um pouco, porque o preço da soja subiu muito porque os chineses perguntam muita soja. Agora, os agricultores na Europa têm um grande problema porque o preço da ração animal subiu muito. E os últimos anos com este problema, eles são abertos para ouvir sobre alternativas, para inserir de novo no nosso sistema nossas proteínas. É também possível plantar soja na Itália, na França, na România. Até 20 anos atrás era muita soja na Itália, mas porque essa soja do Brasil entrou muito barato, era impossível de concorrer com nossa soja. Mas temos também tremoços. Conhece tremoços? Tremoços é uma planta. Feijão, é um feijão com muito... Eu achei que ninguém aqui ia saber, todo mundo ficou caladinho, mas eu balancei a cabeça quietinho, mas o Emerson conhece, estudioso. Com muito proteínas também. Pode plantar até Hamburgo, no norte da Alemanha, é a soja do norte, poderia dizer. Temos o cânhamo,
Você conhece cânhamo? Não é maconha, mas cânhamo é a mesma planta. Este cânhamo tem muita proteína e energia. Quando você vai fazer uma silagem de cânhamo para as vacas, tem proteínas e energia, e as vacas são muito felizes com este cânhamo. Tem gramíneas trevas, tem muitas outras alternativas, e esta ideia agora é crescendo. Mas tudo parou com este soja muito barato. Luke, eu quero continuar dentro desse termo que o Pereira colocou bem aqui, a lógica absurda. Outra lógica absurda, eu quero citar o caso da C&A, que na Índia, eles já vêm há alguns anos mudando o hábito, né, dos plantadores de algodão, porque até 2020 e tal, a C&A quer que todo o algodão das suas roupas seja orgânico, né, e aí está incentivando na Índia, né, esse plantio, mudando o hábito do plantador indiano, deixar de usar veneno e plantar algodão orgânico. Até aí tudo muito bonito. Só que, por exemplo, esta mesma empresa no Brasil é responsável por inúmeros casos de exploração da mão de obra de seus funcionários. Né? Então, assim, lá na Índia ou aqui? Aqui no Brasil, né? A exploração, né? E aí a gente já viu vários nomes de várias grifes, de várias lojas. Eu não vou citar hoje aqui o nome delas, não. Como então, uma mesma lógico. Empresa, né, aplica Exatamente. duas ideologias diferentes. Na Índia se preocupa com a questão, né, do algodão orgânico, e no Brasil explora a mão de obra. Trabalho escravo. Trabalho escravo. Sim, os dois devem ser ligados. Nosso nome do verbo que eu fundei é Grupo para uma Agricultura Justa e Mais Responsável. Pode ser só ecologicamente responsável, quando é também socialmente justo. Então, quando um multinacional faz ecologia, mas não é social justo, para nós não é bom. Então, tem que combinar os dois. E esse mesmo caso a gente pode falar aí esse ano, né, os recentes casos aí envolvendo a Volkswagen e a Mitsubishi, que manipularam, né, os testes, né, de emissão de poluente e venderam absurdo. Né? Chega no final do ano, emitem aí seus relatórios socioambientais, né, os seus relatórios de responsabilidade ambiental, tudo muito bonito, mas na verdade estão provocando um desequilíbrio, ou seja, eles mentiram para o consumidor. Né? Só que assim, esse consumidor, aí entrando na parte do consumo consciente, esse consumidor em nível mundial, ele está consciente, ele está tomando essa consciência sobre o seu papel? Não, o consumidor é alfabético. Eu sempre digo, o meu trabalho é alfabetizar o consumidor no Brasil, mas também na Europa, ele sabe de nada. Também eu tenho que alfabetizar-me, eu sou também consumidor, ser humano que é também consumidor. Eu estudei um pouco sobre as ligações que existem aqui no Brasil com esta história da soja, mas a multidão dos consumidores não sabe, a maioria dos brasileiros não sabe por que esta soja. Ninguém sabe, não posso dizer ninguém, mas muitos não sabem. Esta soja é para os frangos, para os suínos na Europa e na China. E até muitos agricultores na Bélgica, quando eu escrevi sobre este problema da soja, eles não sabiam que nesta ração animal era a soja do Brasil. Então, é alfabetizar o produtor e também o consumidor. Tem muito é um processo, ignorância. Né? Pois é, se os meios de comunicação não exercem esse papel, e isso é muito difícil, porque nós estamos falando de empresas multinacionais que lucram bilhões, né? São quatro, para a soja, como esses navios, A, B, C, D, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. Estes quatro. Controlam o mundo. Até os chineses têm que usar os navios destes quatro, mas os chineses querem haver a logística deles, então eles vão construir portos aqui também no Brasil, e para evitar estes quatro. Mas até agora são quatro
companhias. Eles têm o monopólio dos navios da soja daqui para a Europa e do trigo da Europa para a África, por exemplo. Os mesmos navios. Luke, você acredita que nós teremos a curto prazo conflitos maiores entre os países por conta dessa lógica de ocupar espaço, ocupar mercado consumidor? Nós vamos ter problemas diplomáticos, problemas políticos maiores? Guerra? Acho que dos guerras vai ser sobre a água, Eu já ia perguntando. A guerra da água. A guerra o da Cerrado água. é rico em água, né? Os historiadores costumam falar que o Cerrado é a bacia que irriga quase todos os rios do Brasil, os grandes rios, né? E o Cerrado está sendo morto, né? Tem gente que já fala que já morreu. O Altair Salles, né? Que era professor da Universidade Católica, que foi da PUC, ele costuma dizer que o Cerrado, ele dá entrevista que o Cerrado está morto, que é impossível hoje recuperar o Cerrado diante do avanço do agronegócio, né, que o Cerrado virou, né, a expansão do agronegócio. No Brasil, o Cerrado está servindo como o processo do crescimento do agronegócio. Se você falou sobre crises, esta crise da água na São Paulo já há 2 anos, pode ser um momento para refletir sobre por que temos um problema de água. Tem a destruição da Amazônia, tem a destruição do Cerrado, mas estes problemas são internacionais. Por exemplo, na Israel e Palestina, os palestinos é também uma guerra sobre a água. Tem muitos conflitos no mundo sobre água, mais que sobre comida, acho. Na Europa, como a coisa está se resolvendo, né, na questão do consumo de água, ou seja, a questão de você poluir, despoluir, de você ter alternativas de oferecer água à população, como é que é isso lá? Como é que isso está acontecendo lá? Luca, eu vou te interromper de novo, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas quando a gente voltar, você responde o Pereira aí sobre essa questão da água na Europa. Fique com a gente.